4 milhões ano e, por isso, o país tem estado a fazer grandes investimentos para atrair cada vez mais turistas. Durante a sua estadia em Havana, o presidente da República, Filipe Nyusi, foi visitar um dos principais monumentos históricos de Cuba, o Memorial José Marti. Depositou uma coroa de flores e recebeu explicação sobre as exposições ali feitas. Momentos antes, Filipe Nyusi e sua delegação reuniu-se com o ministro do Turismo e ficou a saber com que linhas se goza este setor neste país. Dados estatísticos indicam que só no ano passado, mais de 4 milhões de turistas visitaram Cuba, dentre eles 15 chefes de Estado e de Governo de vários países que vieram aqui passar férias. Estas viaturas, por exemplo, não podem ser comercializadas aqui em Cuba, porque são patrimônio nacional e são um ponto de atração de turistas para este país. Mas também os monumentos como este são também motivo de atração de turistas. Ao todo são mais de 200 monumentos que todos os anos atraem turistas de diversas partes do mundo. Temos em Cuba 9 sítios declarados por la UNESCO Patrimônio Cultural da Humanidade. Declarados pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade. Para um país tão pequeno, para um país tão 9 sítios é um atributo muito grande. É um atributo muito grande. Sim. Temos 14 parques nacionais. Temos 14 parques nacionais. Com leis que os protegem. Com leis que estão a proteger. E que os turistas podem visitar. E que os turistas também podem visitar. Temos 257 monumentos nacionais. 257 monumentos nacionais. Dentro de ellos, muitas instalações turísticas são monumentos nacionais. Dentro deles, muitas instalações turísticas são monumentos. Devido ao bloqueio econômico imposto há mais de 50 anos a esta ilha pelos Estados Unidos da América, 50% do potencial turístico deste país não é explorado. Cuba compite com todos os países do Caribe. Está a competir com todos os países do Caribe. E só pode aceder a 50% do potencial turístico. E apenas tem acesso a 50% do potencial. Porque os outros 50% são americanos. Os outros 50% são e não podem viajar a Cuba. E não podem viajar livremente como turistas. De modo livre como turistas. E para tirar mais vantagens, o governo cubano viu-se obrigado a investir em infraestruturas aeroportuárias e criar facilidade para a entrada de turistas. Cuba construiu 10 aeroportos internacionais. Tem construído 10 aeroportos internacionais. Todos próximos a los mais importantes destinos turísticos. Os quais se encontram muito próximos dos lugares mais importantes. A hotelaria também beneficiou de reformas e o governo cubano abriu-se para investimento estrangeiro, tendo atualmente 19 grupos hoteleiros internacionais que operam neste país em consórcio com o governo. Quando nós abrimos o turismo, começamos a construir hotéis só de 4 e 5 estrelas. Hotéis de 4 e 5 estrelas. Hoje temos 67.000 habitações hoteleiras. Quartos hoteleiros. Y el 69% de todos los hoteles en Cuba son categoría 4 y 5 estrellas. Son de categoría 4 y 5 estrellas. Es decir, donde quiera que había un atractivo turístico, cualquier parte que se construyeron hoteles. Turístico, fueron construidos grandes hoteles. Cuba pretende nos próximos anos construir parques temáticos e tecnológicos para diversificar a sua oferta no turismo, mas também reformas legais para permitir que estrangeiros possam comprar casas na ilha. O ministro da Cultura de Moçambique ficou fascinado com o que viu. A experiência que nós levamos de Cuba é de facto o envolvimento do governo para a massificação do turismo. E uma delas que chamou muita atenção é o turismo comunitário, aquele em que as comunidades aproveitam as suas habitações, não é? E promovem o turismo em coordenação com os municípios, com o governo, e é uma das formas que permite de fato a redução das desigualdades sociais. Canadá é um dos principais mercados do turismo cubano, mas também os Estados Unidos da América e a Europa, que sozinha contribui com 40% dos turistas que visitam anualmente Cuba. A sua história, as suas paisagens e as suas praias têm sido um atrativo para os cubanos trazerem aqui a este país turistas e com isso ganharem dinheiro e tornar a sua economia cada vez mais vibrante. Francisco Manlade, Sebastião Gomana, de Havana, Press TV. Morreu Hermínio dos Santos, o ex-combatente, perdeu a vida na madrugada de ontem, vítima de doença. Os familiares dizem que Hermínio não gozava de boa saúde nos últimos tempos e queixam-se de falta de assistência por parte do Ministério dos Combatentes. Jacama é Jesus! Viva Jacama! Viva! Viva Renamo! Vamos todos contar com o News. É ou não é? A vitória é nossa.
O país é nosso. Esta era a postura de Hermínio dos Santos, um homem polêmico, mas com fortes convicções. Fora da campanha eleitoral, Hermínio dos Santos impunha-se como líder das manifestações dos desmobilizados que reclamavam pela melhoria das suas pensões. Várias vezes detido, Hermínio dos Santos nunca se vergou perante as autoridades, mas não resistiu à doença que o deixou com parte do corpo paralisada no dia 6 de junho. No hospital foi-lhe diagnosticada a tensão alta e ficou internado por alguns dias. Na semana passada recebeu alta, mas viria a perder a vida na madrugada desta sexta-feira. Disseram que tinha tensão alta, não estava a medicar, então aí é o que disseram no primeiro dia quando ele esteve na sala de reanimação. Assim, as cerimônias nós estamos a lutar para conseguir, porque também estamos a tentar, ainda não temos nenhuma resolução perante o Ministério, ainda não nos deu nenhuma resolução. Esperamos para poder estar lá na segunda-feira de manhã para poder falar com o Ministro, porque o que lá nos disseram não foi nada satisfatório. Os amigos e colegas descrevem Hermínio dos Santos como um homem corajoso e prometem continuar a lutar pelos direitos dos desmobilizados de guerra. O Foro de Guerra de Moçambique está, portanto, extremamente lutado. Está lutado do Rovuma a Maputo, mas com tudo isto o Foro ainda vai analisar e não vai deixar dos projetos que o Foro tem, vai continuar a pressionar o governo até que o governo resolva os problemas de desmobilizados de guerra de Moçambique. Uma grande perda de um homem irreverente, de um homem persistente. Lembro-me que às vezes dizíamos Hermínio, calma, mas ao fim do dia percebíamos que o Hermínio tinha as suas razões e que uma causa não pode ser hipotecada. Portanto, quando um homem tem uma causa, quando um grupo tem uma causa, este grupo, este homem, deve lutar até as últimas consequências. E o Hermínio lutou até as últimas consequências. Em 2016, Hermínio dos Santos criou o Partido Humanitário de Moçambique, de que era presidente até a data da sua morte. O malogrado deixa 10 filhos e 2 viúvas. Olhamos agora para a Conferência de Investimentos em Inhambane, os resultados. 2 empresas manifestaram interesse em investir cerca de 780 milhões de dólares cada uma na estrada Mapinhane-Pafuri, província de Inhambane. Este é um dos principais resultados da Conferência de Investimentos, realizada nos dias 15 e 16 naquela província do sul do país. Depois do ciclone Dineu que assolou Inhambane em fevereiro, o governo da província realizou nos dias 15 e 16 uma conferência para atrair investimentos, tanto nacional como estrangeiro. As autoridades locais apresentaram as potencialidades e oportunidades de negócios que Inhambane oferece, principalmente nas áreas de turismo, agricultura, pesca e infraestruturas. A abertura solene do evento foi feita pelo primeiro-ministro, à semelhança do que fez nos últimos meses em outras 3 províncias, mas desta vez, em Inhambane, Carlos Agostinho do Rosário sugeriu a introdução de um novo modelo para as conferências, focado em resultados. Para vermos se conseguimos dar uma direção mais orientada a resultados para essa conferência e chegarmos ao fim da conferência com um produto de está aqui, faremos isto para o ano, faremos isto em 2019, faremos isto em 2020, faremos isto em 2025, com coisas concretas. De seguida, o governante apresentou propostas de alguns projetos que deviam merecer investimentos urgentes, entre eles a estrada que liga Mapinhane, uma localidade do distrito de Vilanculos, a Pafuri, que fica localizado na província de Gaza, próxima à fronteira com a África do Sul. Isto é um muito bom projeto, dinamiza a zona industrial do gás, dinamiza o turismo em Açoro, dinamiza o turismo em Vilanculos e é aqui uma oportunidade de parcerias público-privado. Quem é que está interessado em caminhar com o governo em parceria público-privado
na estrada Mapinhar-Pafur. Duas empresas interessadas em investir na estrada manifestaram interesse no segundo dia da conferência. Uma delas, de capital sul-africano, anunciou a intenção ainda no evento, tendo explicado que conseguiu parceiros chineses e já possui 780 milhões de dólares para investir. Já foram realizados vários estudos em torno da construção dessa estrada e o estudo realizado indica que para a construção é necessário 780 milhões de dólares. Tenho a honra, Sua Excelência, de anunciar que já conseguimos angariar esse valor e trabalhamos com o nosso parceiro estratégico, que é a Czech. Agora vamos desenvolver nessas sérias negociações com o governo. Apesar da dificuldade ou do período das negociações, temos a crença que a construção da estrada vai começar no dia 1 de maio de 2018. On the 1st of May 2018. Para além daquela estrada, o primeiro-ministro disse haver necessidade de investir na ponte Cais da Machixe, que facilita a travessia para a cidade de Inhambane. São necessários cerca de 400 mil dólares para repor a ponte destruída pelo ciclone Dineu, revelou do Rosário. O economista Tomás Salomão sugeriu à companhia Sasol, maior investidor de Inhambane, a reparar a ponte, mas o diretor de negócios da empresa em Moçambique ficou por analisar a solicitação. O Dr. Tomás Salomão fazia uma sugestão sobre a questão do desenvolvimento de infraestruturas e a questão da reabilitação da ponte Inhambane-Machixe. Sim, esta questão eu estou convicto de que não terá a expectativa de que esta questão seja aqui atendida, mas obrigado pela sugestão. O investimento nas areias pesadas e na indústria de cimento também estão na lista das propostas de prioridades de Carlos Agostinho do Rosário. Participaram na conferência de investimentos empresários nacionais e estrangeiros, diplomatas, parceiros internacionais de cooperação, autoridades municipais e distritais da província, deputados, governadora de Gaza, autoridades fiscais, quadros do aparelho do Estado, antigos governadores, entre outras individualidades. No encerramento, o governador de Inhambane anunciou vários compromissos firmados na Conferência de Investimentos para projetos concretos orçados em 1,5 bilhões de dólares. Daniel Chapo diz assegurar que os resultados do evento serão de base de planificação da província nos próximos tempos. O governo de Inhambane identificou e levou a debate na Conferência de Investimentos vários projetos estratégicos para o crescimento e desenvolvimento da província. Para reforçar, vários participantes do evento sugeriram propostas adicionais de prioridades para o investimento. No fim de 2 dias, as autoridades da Terra de Boa Gente mostraram-se bastante satisfeitas com projetos já definidos e orçamentados. Coube ao governador Daniel Chapo revelar os resultados. Apraz-nos comunicar com toda a satisfação a todos os presentes que a conferência logrou os objetivos aspirados ao sairmos deste espaço com compromissos firmados para os seguintes projetos. A Indocaju Ásia Oriental Limitada, que está na área da agricultura e indústrias, para a produção e processamento da castanha de caju em Massinga, num orçamento de cerca de 4.151.820 dólares norte-americanos de origem vietnamita. Matilda Minerals, na área de recursos minerais, para prospecção e pesquisa de areias pesadas em Jangamo e Inharime, num orçamento inicial de cerca de 150 milhões de dólares de origem britânica. A Nova Health Innovation, para a área da saúde, com a construção e exploração de uma clínica na cidade de Machixe, num valor de cerca de 500 mil dólares norte-americanos de origem maurícias. Temos a cheque de origem chinesa para a construção da estrada Mapinhana-Pafur, em colaboração com a Triple Two, de origem sul-africana, e uma parte moçambicana, para a construção desta estrada, num orçamento orçado num valor de cerca de 780 milhões de dólares norte-americanos. A GP Knox Limitada, para a construção da mesma estrada,
Mapinhana Pafur, num valor de cerca de 500 milhões de dólares de origem sul-africana. Moçambique Orgânicos para a área de agricultura e agroindústrias, para o desenvolvimento da atividade agropecuária no distrito de Panda, num orçamento de cerca de 389 mil dólares americanos. E, por fim, Zonguei Engenharia Limitada, construção de obras públicas para a reabilitação e ampliação da estrada Lindela-Inhambane, Inhambane-Tofu, incluindo a Praia de Barra, com um valor de cerca de 40 milhões de dólares norte-americanos, também de origem chinesa, e que globaliza um valor de cerca de 1 bilhão e 500 milhões de dólares norte-americanos, com destaque para Mapinhane Pafur, que tudo indica que em maio próximo, portanto 2018, a obra terá o seu início. Agora, falta fazer o devido acompanhamento dos compromissos firmados para que a carteira milionária de projetos chaves para o desenvolvimento econômico e social da província de Inhambane sejam implementados. O olhar agora sobre a segurança alimentar em Sofala, que se afirma, portanto, estar garantida. Contudo, existe um problema nutricional em algumas regiões que afeta, principalmente, crianças, segundo acaba de constatar a Brigada de Conselho de Ministros. A Brigada do Conselho de Ministros, liderada por Conceita Surtan, que nos últimos 4 dias esteve a visitar a província de Sofala no âmbito da monitoria da produção e comercialização agrária e pesqueira 2016-2017, diz que sai desta região do país satisfeita porque constatou que os níveis de produção são satisfatórios e que a segurança alimentar está garantida, com destaque para a produção de arroz, milho e feijão buer, culturas de bandeira nesta região. Consideramos que aquilo que nós pretendíamos ver em termos de níveis de produção a nível da província são satisfatórios. O que nós conseguimos observar é que a segurança alimentar está garantida. A Brigada mostrou-se ainda mais satisfeita porque os produtos produzidos e que estão a ser ainda produzidos têm mercados garantidos e recomendou ao Governo para acompanhar as atividades das indústrias de agroprocessamento para melhor gestão. Esta questão de termos a agricultura e não temos onde fazer o processamento deste produto, normalmente tem sido uma das problemáticas que preocupa qualquer cidadão. Mas aqui em Sofala sentimos que os produtos que foram eleitos têm o seu campo de atuação, têm o seu campo de processamento. Conceita Surtan, que falava à imprensa no final da visita, afirmou ainda que a Brigada sentiu que a questão de má nutrição em Sofala está a ser ultrapassada. É preciso notar que uma coisa é tu produzires, teres a segurança alimentar garantida, a outra é saber comer. Estou a ir diretamente ao sentido da palavra, é saber comer, quer dizer, produzir, mas fazer um equilíbrio dietético daquilo que eu tenho. As pessoas hoje em dia estão cientes e conscientes que é preciso aliar as duas coisas. Não basta só produzir sem comer. A Brigada de Sofala, que era composta pela Ministra da Educação, dos Vice-Ministros da Justiça e do Trabalho, mostrou-se ainda muito satisfeita pelo ressurgimento da vida em Vundus, distrito de Gorongosa. Temos um dos nossos colegas que visitou o distrito de Gorongosa, sentiu que já há uma vida estável e havendo estabilidade, logicamente, todo mundo está satisfeito em produzir. Aliás, o vice-ministro, o colega que faz parte da brigada, chegou até lá e viu e viveu de perto que as populações estão satisfeitas com aquilo que se conseguiu alcançar, que é a paz. A presidente da OMM apela às mulheres a reforçarem a sua contribuição na redução das taxas de mortalidade materno-infantil. Isaura Nussi fez este pronunciamento na abertura da segunda sessão ordinária daquela organização. O encontro de um dia junta membros da Organização da Mulher Moçambicana, o braço feminino da Frelimo. No discurso da abertura, a presidente da organização, Isaura Nussi, apelou às mulheres a serem mais proativas no combate aos casamentos prematuros e na redução das taxas de mortalidade materno-infantil. Somos todas chamadas a dar a nossa contribuição com vista a reduzir as taxas de mortalidade materno-infantil, a malária, a tuberculose e as doenças diarreicas, o cancro da mama, do colo do útero, da próstata,
e outras formas cancerígenas. E ainda reduzir os elevados índices de prevalência do HIV e SIDA, prevenir e combater os casamentos prematuros, fatores que emperram o desenvolvimento sustentável do nosso país. Isaura Nhus exortou as mulheres a serem mais ativas no desenvolvimento do país, buscando respostas aos desafios da consolidação da unidade nacional. A realização da segunda sessão ordinária do Conselho Nacional da OMM é, na verdade, um momento de exortação a todas nós, mulheres, em particular as mulheres membros da organização da OMM, para prosseguirmos decisivamente munidas de respostas adequadas aos grandes desafios do desenvolvimento com vista a atingir as metas preconizadas no programa da Frelimo, programa quinquenal do Governo, e na preservação e consolidação da paz e unidade nacional. A apreciação do relatório de atividades do Secretariado Nacional da OMM, a aprovação da proposta do Plano de Atividades e do Orçamento para o ano 2017 e a apresentação do relatório do Conselho Fiscal Nacional da OMM foram os pontos discutidos no encontro. 47% das raparigas não chegam a completar o ensino secundário na província de Nampula, devido a vários fatores, o que contribui para a taxa mais alta de analfabetismo nesta faixa etária, disparidade no tipo de trabalho, portanto, a realizar, é apontada como sendo um grande desafio que as adolescentes enfrentam. Os resultados dos insucessos da rapariga na província de Nampula foram apresentados a várias instituições interessadas. O relatório apresentado não só constatou desafios, mas também oportunidades para esta faixa etária. Ao nível da província de Nampula, as raparigas e mulheres têm limitações ao acesso à educação. 47,5% das raparigas nos 10 distritos referidos não completou a escola em 2015 e 2016. Isso contribui para a taxa mais alta de analfabetismo nas raparigas e as mulheres. As disparidades e limitações entre os ambos sexos são ainda notórias também na distribuição das atividades domésticas, como aliás fez saber a consultora Daina Mutinde. Se poderia também incluir temas que mobilizam a menina só para a sua autossustentabilidade, encorajar as meninas também para praticar atividades econômicas, em vez de ensinar a eles para ser dependentes do homem, poderíamos ensinar a eles para ser produtivas, para produzir economicamente para o seu próprio desenvolvimento. Estas atividades estão inseridas no programa Rapariga Bis, que está a ser implementado em 10 distritos e durará cerca de 4 anos, onde se espera envolver 3.000 adolescentes. O ambientalista Carlos Serra Júnior diz que faltam leis e regras concretas para combater a poluição sonora e do ar na cidade de Maputo. No debate público sobre a qualidade de vida, Serra juntou-se a outros cidadãos para exigirem soluções rápidas para melhorar a qualidade de vida na capital. A cidade está a crescer. Entretanto, cede os espaços verdes para outros fins. Tem um sistema deficitário de saneamento e de combate à poluição sonora e ambiental, além de um transporte público incapaz de satisfazer os cidadãos. Foi para refletir sobre estes e outros problemas que Carlos Serra Júnior sentou-se ao lado da investigadora de saúde Ana Mucumbe e o ativista Fernando Mened no debate público sobre qualidade de vida na capital. O ambientalista diz que não bastam posturas municipais. É preciso leis com regras mais concretas para proibir certas atitudes. Nós temos que ter um quadro normativo bom. Existem normas, atenção, quer a nível nacional, quer a nível municipal. No entanto, há também lacunas e há também alguns desajustamentos em relação à realidade. Hoje é preciso melhorar esse mesmo quadro. E nada faremos se não conseguirmos exercitar esse quadro. Se estes instrumentos legais não forem operacionais, nós voltaremos a lamentar-nos no próximo painel e todos os outros. Então, seguramente temos que contribuir também para fortalecer a eficácia. Ana Mucumbe diz que as consequências da poluição estão entre as principais causas de problemas de saúde. A poluição aérea
é uma das principais causas de doenças cardíacas e doenças respiratórias em África, não é só em Moçambique, mas em África. Em Moçambique é também, e isto deve ser uma segunda mensagem que deve ser passada quando nós falamos com os políticos, com os decisores, porque é um problema real, e do problema real a gente pode forçar uma lei, podemos congregar-nos à volta dele e criar uma lei. Para Fernando Mened, a poluição ambiental também está ligada à precária rede de transporte, que fomenta a aquisição de cada vez mais viaturas particulares. O impacto ambiental causado pelo sistema, pelos vários modos de transporte, e a nossa aposta, achamos que o transporte público é uma aposta segura, e também mudando a matriz energética e usando gás, etc. Então, Unido no movimento Cidadãos de Maputo, este grupo elaborou uma carta assinada por mais de 9.800 cidadãos e dirigida ao município e ao governo para propor soluções para a melhoria da qualidade de vida em Maputo. O sociólogo Joaquim Maloa defende que as instituições devem aumentar a educação cívica para corrigir comportamentos errados dos cidadãos da cidade de Maputo sobre a vida urbana. Já os participantes do debate dizem que as políticas municipais devem sair da teoria para a prática. Deitar lixo no chão, urinar em árvores ou outros locais públicos são apenas alguns comportamentos pelos quais os cidadãos contribuem para a degradação da imagem da cidade de Maputo. E esse é um problema que, de acordo com o sociólogo Joaquim Maloa, é agravado pela fraca educação cívica por parte das instituições de ensino. Aquilo que nós aprendemos, nós muitas das vezes não pomos em prática. E eu acho que esse é um dos grandes problemas que nós temos na nossa sociedade moçambicana. Como a educação cívica ela é feita na nossa sociedade. A dar uma ênfase à escola, não quer dizer que a escola ela substitui outros meios de socialização. Né? Nós sabemos que a família tem um papel, as instituições têm um papel. Para os participantes no debate, estes comportamentos são agravados pela falta de implementação das posturas municipais, aliado ao fato das famílias não estarem a desempenhar o seu papel na educação da sociedade. A disciplina de educação e moral cívica não é tomada como algo sério. Muitas vezes, os professores que são incumbidos de lecionar esta disciplina não têm informação específica nesta área. Encontramos várias pessoas, bastas vezes, encostadas às árvores e ali a fazer as suas necessidades menores. Mas por quê? Será que a pessoa não está consciente? Será que a pessoa não conhece a consequência daquilo? Ou as pessoas simplesmente ignoram? Isto tem nada a ver com a degradação moral de alguns moçambicanos, porque não somos todos que fazemos isso. Se não houver a educação cívica, mas que ela não for acompanhada da criação de infraestruturas, não vamos a lado nenhum, porque como é que vamos criar uma lei de punir as pessoas que fazem xixi na rua quando não há sanitários públicos? As pessoas estão 12 horas fora de casa, vão fazer aonde? Momento para uma breve pausa no Jornal da Noite. Veja a seguir no próximo bloco. Cidadãos estrangeiros foram repatriados para seus países de origem devido a diversas irregularidades. Esta é uma notícia para acompanhar já a seguir, ao breve intervalo. Até já, eu volto. Aqui não há presença das alfândegas, nem sequer da agricultura. Por que assistir o grande plano? Porque dá mais do que a notícia. Procura aprofundar os factos e trazer as respostas que você precisa ter. Por trás deste produto está uma equipa que não mede esforços para chegar onde é necessário chegar, mesmo que ultrapasse fronteiras. Um projeto de gasoduto. Caminhe conosco e vai conhecer as vozes que contam as histórias da nossa terra e não só. Não se esqueça, as melhores reportagens estão aqui.
sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Pontos de Vista. Uma sociedade que não controla os seus criminosos corre o risco de ser controlada por eles. O Estado está mal. Não perca a análise semanal dos principais acontecimentos com Tomás Vieira Mário e Ericino de Salema. Não pode haver desenvolvimento rural neste país sem se tocar na questão da agricultura. Muitos projetos falham porque vêm de cima para baixo e os beneficiários não sentem que têm propriedade, têm autonomia e podem decidir de melhor maneira como implementar os projetos. Quantos jogos no marca de um golo? Obviamente que esse ponta de lança não está a fazer o seu trabalho. Então, Zé Pacheco vem dos tempos de Joaquim Sam, Guebuza e continua lá. É um ponta de lança que não marca golos, logo está mais. Pontos de Vista, aqui na STV. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Retomamos as notícias no Jornal da Noite. E na Semana da Criança Africana, mães de crianças especiais juntaram e organizaram um desfile para advogar pelas causas dos seus filhos e dizer não à discriminação. Eu também. Isto é mais que uma troca de carinho entre mãe e filha. É um momento de ternura entre duas guerreiras. Wendy nasceu há 3 anos com uma má formação congênita e, por conta disso, a mãe teve que experimentar o sabor amargo da exclusão. Quando a minha filha nasceu, fui chamada e disseram que o problema da minha filha era um problema que não era daqui para aqui, que não era uma solução rápida. E devido a isso, fui convidada a deixar trabalhar para poder cuidar da minha filha. Na altura, nem quis lutar pelos meus direitos, aceitei. Com o objetivo de combater situações como esta, 12 mães especiais desfilaram na manhã deste sábado no Salão Nobre do Conselho Municipal da cidade de Maputo. Nós estamos a tentar passar esta mensagem, não é? Que estamos aqui, que existimos, que precisamos do vosso apoio. E essa foi uma maneira que nós encontramos de tentar pedir apoio a quem quer que seja. Entre música, trajes africanos e muito gingado, elas mostraram a sua força e garra. E não fizeram isso apenas pelos seus filhos, mas para todas as crianças especiais. Uma oportunidade única para poder incentivar outras mães que estão em casa, que estão a ficar com crianças especiais, para levar as crianças para o hospital, fazer todos os procedimentos dos médicos. Então, para mim, esse desfile aqui foi muito bom para mim. E foi em meio a uma rotina complicada que a Rosalina desenvolveu uma admiração especial pela sua filha. Muito orgulho mesmo, muito. Até tiro lágrimas por estar feliz. Ela é muito especial para mim. Aprendi a ser mãe por ela. Aprendi mesmo. O desfile foi organizado pela Associação Samé Sorrisos e contou com a colaboração de músicos, estilistas, poetas e outros agentes culturais e sociais. Amor de mãe não tem preço. Há um destino que se tornou obrigatório todos os sábados no distrito de Marraquém, em Maputo, a feira agrícola. Produtores usam a oportunidade para vender e os visitantes da feira aproveitam para comprar muito por pouco. É 30 meticais porque ela pode levar daqui e ir vender em outro sítio. Eu, como produtor, não posso vender como estou a vender aquelas que vão levar. Joninho Arthur tem 47 anos, é agricultor e vende produtos nestes moldes há 15 anos. Eu chego aqui exatamente às 6 horas. 6 horas, estaciono o carro e pronto, começo a promover. Vem à feira para vender rápido, ganhar seu lucro e facilitar a vida de quem quer vender. Eu faço diretamente, então para escoar isto e pôr outras coisas tenho que fazer isso. Isto é cadeia de negócio, né? Se eu faço isto, outras pessoas levam, vão revendendo noutras zonas. E os clientes não param de comprar. Os produtos são frescos e acessíveis. O preço está acessível. Como temos uma família grande, né? Já dá pelo menos para
Uns 2 dias. Alexandre tem 55 anos e também é produtor. Às 6 horas já estava na feira com o carro cheio de cebola fresca e antes das 8 já tinha vendido quase tudo. Mesmo que não acabe, o que já fiz, já dá. Já de ir para casa. Os produtores cedo vêm e cedo vão e dão lugar aos revendedores. Esta jovem de 22 anos é parte deste grupo e vende na feira há 12 anos. Consigo acabar, sim, lá para as 20, sim. E os clientes já têm um sábado como um dia marcado para as compras na feira. E há quanto tempo é que compram aqui? Há muito tempo, desde que começou a feira. Todo fim de semana, já que a feira aqui é nos sábados, sempre nos sábados estamos aqui. Eu acho que é mais barato, porque todas as mamanas no final de semana vêm vender muita verdura. Esta é uma feira que foi criada há mais de 20 anos e tem por objetivo aproximar os produtores dos clientes, permitindo igualmente a compra dos produtos a preços mais acessíveis. 25 cidadãos estrangeiros foram hoje repatriados para os seus países de origem devido a diversas irregularidades. Alguns visados alegam que, portanto, não estar em situação irregular e estarem a ser injustiçados pelas autoridades nacionais. O aeroporto internacional de Mavalane tem sido a porta de entrada de muitos imigrantes ilegais. Aliás, o mesmo aeroporto tem servido também de porta de saída para os ilegais detidos pelas autoridades. É o caso deste grupo de cidadãos de várias nacionalidades repatriados devido a diversas irregularidades. 17 de nacionalidade etíope, 1 de nacionalidade somali, 2 de nacionalidade portuguesa, 1 de nacionalidade indiana, 1 chinês, 1 ganense, 1 turco. Destes cidadãos, em termos de causas apontadas para a sua recusa, 18 foram recusados por uso de vistos falsos. Destes 18, 1 é de nacionalidade somali e os restantes 17 são de nacionalidade etíope. Com relação aos restantes 7 cidadãos que foram recusados por falta de clareza e falta de visto, temos a destacar o caso de um cidadão de nacionalidade indiana, que este apresentou, quando chegou, apresentou uma carta de pedido com autorização para pedir o visto a nível da representação diplomática e consular da República de Moçambique na Índia, mas não efetuou o pedido, tendo vindo para cá sem o visto e foi recusada a entrada. Por sua vez, alguns imigrantes entrevistados pela STV dizem que não sabiam que estavam em situação irregular. Fui informado do meu país que eu receberia visto aqui no aeroporto de Maputo. Assim, admiro quando sou abordado e acusado de entrada ilegal. Eu apenas estava a caminho de outro país, pois não queria ficar em Moçambique. A quando da minha saída do meu país, as autoridades disseram que estava tudo legal. O grupo repatriado era composto por 15 homens e 10 mulheres. E nas notícias do estrangeiro, Donald Trump anunciou ontem, à noite, que vai cancelar o acordo de reaproximação entre os Estados Unidos da América e Cuba. As autoridades cubanas já reagiram e chamam o discurso de Trump de retórica fácil. O presidente dos Estados Unidos da América volta a mostrar um sinal de ruptura contra as opções de Barack Obama. Donald Trump anunciou ontem à noite que vai cancelar o acordo de reaproximação entre os Estados Unidos da América e Cuba, feito por Barack Obama em 2014. Trump explicou que vai reforçar o embargo contra a ilha e que o seu governo adotará novas restrições a viagens de americanos para Cuba. Outra medida passa por proibir empresas norte-americanas de fazer negócios com empresas cubanas, controladas pelas Forças Armadas do país latino-americano. O presidente americano argumenta a sua decisão com a natureza brutal do regime de Raul Castro e adiantou que em breve haverá uma Cuba livre. Após o discurso de Trump, o governo cubano emitiu um comunicado em que criticou a decisão e afirmou que qualquer estratégia de mudar o sistema na ilha está condenada ao fracasso. Cuba diz ainda que os Estados Unidos da América não estão em condições de dar lições sobre direitos humanos, mas ainda assim pretende seguir dialogando com o país.
Em 2014, Barack Obama reatou as relações com Cuba após a troca de prisioneiros entre os dois países. Em junho de 2015, os Estados Unidos retiraram Cuba da lista dos países patrocinadores do terrorismo e reabriram a embaixada numa visita histórica de um líder americano àquele país. Já fazemos mais uma breve pausa no Jornal da Noite. Veja a seguir no próximo bloco o desporto e essa final de Ferro Verde Maputo, que venceu ontem o Costa do Sol por 58-50 no primeiro jogo dos play-off. Agora sim, a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas do país. Vamos ver como é que vai ser a temperatura. O Maputo esteve fresco hoje e vai continuar fresco amanhã. 25 de máxima, 13 de mínima. A previsão de 24 de máxima para Xai-Xai, 12 de mínima. 25 de máxima para Inhambane e 15 de mínima. Para a cidade da Beira espera-se uma máxima de 26 graus Celsius, uma mínima de 19 graus. Para Chimoio, máxima de 23 graus Celsius, mínima de 14. 27 de máxima para Quilimane, 18 de mínima. Tete poderá estar mais quente, com 31 graus Celsius previstos, uma mínima de 20 graus. Para Nampula, a máxima de 27, uma mínima de 17. Pemba, com 29 graus Celsius previstos de máxima, uma mínima de 20 graus. Para Lixinga, espera-se uma máxima de 23 graus, uma mínima de 12. Assista a Campeonato da Cidade aqui na STV Notícias. Aqui não há presença das alfândegas, nem sequer da agricultura. Por que assistir o grande plano? Porque dá mais do que a notícia. Procura aprofundar os factos e trazer as respostas que você precisa ter. Por trás deste produto está uma equipa que não mede esforços para chegar onde é necessário chegar, mesmo que ultrapasse fronteiras. Um projeto de gasoduto. Caminhe conosco e vai conhecer as vozes que contam as histórias da nossa terra e não só. Não se esqueça, as melhores reportagens estão aqui. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global. Até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa. A política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Estava lá, mas o que é o patrão. Quinta-feira, às 23 horas, Boa Ventura Mucipo. Da atualidade nacional e internacional. Junta-se a grandes mulheres da sociedade para colher a visão, a voz e a análise. O que isto significa? Agora, o que se passa? Qual é a racionalidade por detrás? Sobre a perspectiva feminina de vários assuntos na ordem do dia. Todos nós sabemos que está aí um inquérito independente que está a correr. Na própria Assembleia da República eu tenho certeza absoluta que há muitos funcionários, muitos dos quais só vão sentar-se. É impossível trabalhar daquela maneira como estamos aí. Eu nunca vi em nenhum parlamento. Este político, mas eles sabem que Moçambique é um país viável. Nós temos que ser honestos. Um parceiro como Moçambique fora da alçada do FMI não é tão bom. Aonde é que vamos então a partir daí? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito esquisita, porque num país de direito não se faz isso. Opinião no feminino, aqui na STV Notícias. Sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Pontos de Vista. Uma sociedade que não controla os seus criminosos corre o risco de ser controlada por eles. O Estado está mal. Não perca a análise semanal dos principais acontecimentos com Tomás Vieira Mário e Ericino de Salema. Não pode haver desenvolvimento rural neste país sem se tocar na questão da agricultura. Muitos projetos falham porque vêm de cima para baixo e os beneficiários não sentem que
têm propriedade, têm autonomia e podem decidir de maneira como implementar os projetos. 50 jogos não marca nenhum golo. Obviamente que esse ponta de lança não está fazendo o seu trabalho. Então, Zé Pacheco vem dos tempos de Joaquim Sano, Guebuza e continua lá. É um ponta de lança que não marca golos, logo está mais. Pontos de vista aqui na STV. Um país sem ídolos é um país sem referências. Seguimos com as notícias no Jornal da Noite, agora sim para olhar para o desporto. O Ferroviário de Maputo A venceu ontem o Costa de Sol por 56-50 no primeiro jogo da final do campeonato da cidade de Maputo. Portanto, isto foi em séniores femininos. O segundo jogo da final realizou-se hoje às 17h30 e foi transmitido em direto na STV e STV Notícias. Esta é a festa da consagração das jogadoras do Ferroviário de Maputo, que terminam a Maputo Engine Basket invictos nesta edição 2017. Depois de terem vencido o Costa de Sol no primeiro jogo por 5 pontos de diferença, esperava-se que o segundo fosse bastante renhido e que as canarinhas dessem luta para forçar o terceiro. Mas muito cedo, as comandadas por Gerson Novella foram marcando pontos que davam tranquilidade ao longo da partida. Os números dos parciais não deixam margens da superioridade locomotiva, que venceu todos os períodos, nomeadamente por 25, 34-14, 47-18 e 69-37. Aliás, de todos os períodos, o quarto é que foi muito disputado. A altura em que Cornília Mulhui, do Costa de Sol, acabou sendo desqualificada por excesso de faltas individuais. Neste mesmo período, viu-se a mão quente da Ana Susana, que fez 4 triplos, ajudando na reconquista do título das locomotivas. Primeiro, dando parabéns às miúdas por terem conseguido revalidar o título. Acima de tudo, por termos melhorado a imagem que deixamos no jogo anterior. Hoje estivemos um bocadinho mais esclarecidas. E estou feliz, é o meu primeiro título como treinador principal da equipe, pois naturalmente que estou feliz. Acreditava que viéssemos e tivéssemos uma postura diferente, mas não tivemos. Infelizmente tenho que parabenizar a equipa de Ferroviário que veio preparada para jogar. Nós é que se calhar não estivemos preparadas para fazer frente a elas. E assim, fez-se mais uma festa verde e branco que viu o Ferroviário de Maputo B também entrar no pódio ao bater à Politécnica no jogo de atribuição do terceiro lugar. Ainda na tarde de hoje, a Politécnica venceu o Costa de Sol por 62-55 em partida das meias finais do Campeonato da Cidade em basquetebol masculino. Com esta vitória, os universitários têm vantagem de 2-1 no play-off, a melhor de 5 jogos. Fizeram 2 jogos espetaculares neste play-off, a melhor de 5. Depois de ter vencido o primeiro jogo e ter perdido o segundo, ao Costa do Sol, importava entrar para esta terceira partida a pensar na vitória, de modo a adiantar-se nas contas do play-off. E foi assim que os canarinhos entraram a vencer, nos primeiros 10 minutos, à altura em que o marcador terminou com 14-10. Mas já a Politécnica estava motivada pelo resultado do segundo jogo entre ambos e foi atrás de pontos, acabando por passar para frente do marcador quando faltavam por jogar 3 minutos do segundo período. Francisco Braga, com este lançamento, colocou a turma da Politécnica a vencer ao fim da primeira parte por 25-27. O descanso trouxe 2 equipas mais ofensivas e um jogo mais emotivo, com jogadas de encher o olho, onde Dércio Mula brilhou com 3 afundanços de levantar o público e que deram uma vantagem mais alargada aos universitários. Nesse terceiro período, os pontos caíam de forma consecutiva nas 2 tabelas, tendo a Politécnica saído a vencer por 6 pontos de diferença, 40-46. O último quarto do jogo
foi de gerência de marcha de marcador por parte da Politécnica, que aproveitava-se de muitos turnover do Costa de Sol para fixar o resultado final em 55-62. Na próxima sexta-feira, estas duas equipas voltam a se defrontar para o quarto jogo e, em caso de vitória, os universitários passam para a final da prova. E nessa altura termina esta partida. Olhamos agora para o Moçambola ZAP 2017, no clássico da 16ª jornada do Moçambola, que marcou a reabertura, portanto, a abertura da segunda volta. O Machaquene venceu por 2-1 ao Ferroviário de Maputo. Na luta pela vida, os tricolores conseguiram trabalhar como formigas unidas e somaram 3 preciosos pontos. Quanto às locomotivas, só se podem queixar de si mesmos. A entrada da segunda volta do Moçambola ZAP, em campo um Ferroviário de Maputo que ocupava a terceira posição da classificação e disposto a contrariar um Machaquene que se encontrava também na terceira posição, mas em tabela invertida, de baixo para cima. O toque é largo. Passavam 32 minutos e o placar permanecia intacto até ao intervalo. As duas equipas retomam as 4 linhas, dispostas a se adiantarem no marcador, mas o gol só surgiu aos 76 minutos por intermédio de Mário, que entrou na segunda parte. Mário esteve bem posicionado e de cabeça colocou os donos da casa a vencer. O Machaquene reagiu aos 82 minutos através de Mutong, que tratou de repor a igualdade. Larga desculpas para o guarda-redes. É o gol do empate. Já ao apagar das luzes, a equipa visitante acreditou que era possível sair com um resultado a seu favor e Tobias colocou os adeptos tricolores a vibrarem neste golo de belo efeito. Grande golo este do Machaquene. Puro futebol. Foi um jogo em que praticamente entramos a mandar no jogo. Criamos muitas oportunidades de gol, não conseguimos concretizar, também porque não imprimimos uma velocidade praticamente que deveríamos imprimir na primeira parte. Segunda parte melhoramos um bocadinho, por isso é que chegamos a marcar primeiros, mas de uma forma infantil, uma infantilidade mesmo, conseguimos o gol de empate. Daí, incompreensivelmente, praticamente os jogadores praticamente começaram-se a perder dentro do campo e o Machaquene aproveitou-se dessa nossa desconcentração e ganhou bem o Machaquene. Essa vitória significa uma lufada de esperança, né? São miúdos, mas quem entra aqui dentro das 4 linhas tem que ser homem, porque crianças não ganham. A rapaziada demonstrou hoje que tem estatuto de homem, são rapazes adultos e se justificou-se isso aqui, porque se fossem crianças não conseguiriam virar esse resultado. A cidade da Beira já conta com um estúdio de gravação de músicas tradicionais e de eventos ao vivo, como fruto de parcerias público-privadas com o apoio da Dinamarca. Foi assim que foi oficialmente reinaugurado o estúdio de gravação de músicas tradicionais da Rádio Moçambique, que esteve encerrado há vários anos por diversas razões, deixando os artistas do Chiveve desamparados. Esta iniciativa é o resultado de uma parceria entre a Rádio Moçambique e uma organização ligada a sons e imagens, lideradas pelo produtor Tony Camacho, cujo objetivo central passa por promover os artistas de músicas tradicionais e não só de âmbito nacional. Iremos continuar a firmar outras parcerias com o puro objetivo de dar corpo a este projeto que nos propomos a constituir uma cadeia completa de produção musical, desde a pesquisa, produção, divulgação e comercialização. Para a Associação dos Músicos de Moçambique e os artistas da cidade da Beira, este estúdio irá contribuir para catalisar a busca de melhor qualidade nos seus trabalhos discográficos. Para mim é uma alegria, porque eu sinto que todos os músicos a partir de hoje estarão livres, porque há muitos que queriam gravar, mas não tinham onde gravar. Mas assim, estou a ver que é um alívio para os músicos. E antes desse estúdio, como é que vocês gravavam? Nós gravávamos, mas sem qualidade. Alguns outros estúdios que nós gravávamos, mas eram estúdios, só que não tinham qualidade. Porque o que nós estamos a querer é qualidade. Eu acho que é mais-valia, é uma oportunidade de exposição daquilo que é a nossa música, aquilo que
são as nossas riquezas culturais, sonoramente. Eu acho que é uma oportunidade para a gente provar à África, para a gente provar ao mundo que nós somos um potencial. Para o governo, esta iniciativa vem responder à necessidade de valorização das indústrias culturais e criativas. E por isso há que felicitar a todos os que, de forma direta e indireta, têm contribuído para que este grande desiderato do governo se materialize. Samora Machel dizia que a cultura é o sol que nunca desce, então nós estamos a materializar este desejo. Parabéns a todos e vamos avante. O PCA da Rádio Moçambique desejou que este seja um estúdio que sirva de trampolim aos artistas nacionais e não apenas para o registro das músicas em computadores. O que gostaríamos é que a Dynamicals, em particular o seu diretor, fizessem daquele estúdio um estúdio diferente, né? Um estúdio que tenha razões para ser aquele estúdio que vai dar prosseguimento às tradições do CM5. O estúdio que é querido pelos músicos, o estúdio que é querido porque trabalha com qualidade, trabalha com profissionalismo, trabalha com cumprimento do tempo, que muitas vezes também este é um problema. Um estúdio que ofereça qualidade após a gravação. E no fim da cerimônia, o humorista Pingar recordou uma das grandes vozes beirenses, Taz. Está tudo dito em termos de informação. Obrigado pelo carinho da sua audiência. A informação fica por aqui. Nós despedimos-nos, marcando um novo encontro de manhã pontualmente às 19h55 para mais notícias. Boa noite e um bom final de semana.